Muito bem, um breve comentário sobre o debate entre o Nando Moura e o Nicolas Ferreira no podcast do Vilela. Vou falar disso porque, enfim, teve uma repercussão razoável ali, teve muitos views no momento, né? Então significa que isso de alguma maneira tem uma relevância pro debate e eu vou só traçar traçar não, mas vou dar meus comentários aqui um pouco a respeito. Bom, a coisa mais óbvia, né? A coisa mais clara, assim, mais ridícula a respeito desse debate é, obviamente, o Nando Moura, né? Ele tem uma visão totalmente esquizofrênica e viciada de todo o cenário político, porque alguma coisa aconteceu com ele. Na verdade, assim, ele sempre foi um... Olha, pessoal, vamos lá, vamos tentar dar minha opinião bem sincera. Ele sempre foi um coitado, eu não sei quem que... Na verdade, eu até sei, dá pra contar essa história outra hora, mas que deu moral pra ele, né? Deu alguma estima ali pra ele. Nando Moura, a trajetória dele é que ele pegava o conteúdo do Olavo, que é um conteúdo que é um choque, né, de opiniões, foi um choque de opiniões para muita gente no Brasil. Ele pegava esse conteúdo, reciclava lá para ele, se reciclasse de uma maneira legal seria positivo, mas ele reciclava de uma maneira toda cagada, como muitas pessoas fizeram aí pelo Brasil, e ele alçou o sucesso dele nisso. E daí num segundo momento ele fez a mesma coisa com o Bolsonaro, né? Diferente, inclusive, do que um bando de moleque aí, um bando de piá, de gurizinho, acredita que ele que elevou essas pessoas de alguma forma. É um absurdo, né? Tem gente que fica estudando a vida inteira sem a menor pretensão de fama ou sucesso, né? Mas trabalhando realmente para alcançar alguma análise real, né? Um julgamento o mais próximo da realidade possível, para que eventualmente isso seja falado para as pessoas e elas ganhem uma maneira de se conduzir melhor pelo mundo, né, pela realidade. E aí as pessoas acham que, na verdade, não. Quem fez a coisa estourar foi um pangaré da vida ali que não tem a menor virtude em nenhum aspecto, seja emocional, intelectual, de honestidade, qualquer coisa. Mas tudo bem. Aí tem alguns comentários malucos. Por que eu digo esquizofrênico? Porque é aquele lance onde nenhuma atitude do governo atual poderia ser defensável mais por eles a partir de determinado ponto. Eles quem? Eles, o Nando Moura ali, né? Mas também toda essa patota essa galera que se rebelou e começou aí a atacar, né? Virou oposição porque de alguma maneira não ganhou a atenção que gostaria ou o protagonismo que gostaria, né? Muita gente fala em não ganhou a mamata, não sei o que, pode ser também, mas antes da própria mamata eu acredito que a própria vaidade, independente se fosse ganhar mais dinheiro ou menos, já levaria esses caras para esse caminho aí, né? Porque eles gostariam de eles serem os protagonistas das mudanças. E daí, como isso foi parar nas mãos e na figura de um outro cara, do qual não parece tão legal. E eu tenho minhas críticas também, vou falar de alguma coisa sobre isso no meio do vídeo, mas aí eles não conseguiram suportar isso, né? Então, principalmente, além disso, eu também vejo da parte do Nando Moura uma postura onde ele sabia desempenhar um papel, uma postura de analfabeto funcional, né? Onde ele tinha mais ou menos na cabeça dele a imaginação, a configuração de um papel que ele podia representar como oposição, como roqueirão, como malucão ali contra, né, na época de PT e de Dilma ali. E aí quando o jogo virou, ou quando a briga na verdade realmente começou, ele já não sabia mais que papel desempenhar, ele já não tinha mais nenhuma, porque a partir dali, a partir do momento de virada, se transformou num cenário inédito para todo mundo, né?
se transformou num cenário onde, beleza, o jogo começou a ser jogado agora. A gente tem um player no jogo, né? E alguns pequenos playerzinhos ali que foram entrando junto, né? Ali que a guerra começou, né? E aí o cara já não sabia mais desempenhar esse papel, ele era inédito, era cheio de situações inéditas e um analfabeto funcional não sabe lidar com o analfabetismo, com a situação, com o ineditismo, ele só sabe lidar com coisas pré-programadas, né, com símbolos que ele decorou o significado, né, ele não sabe olhar para o referente das coisas, olhar para a realidade das coisas e trabalhar com elas e interpretar direto da realidade para a mente dele. Ele precisa sempre de que alguém já tivesse feito essa intermediação. E aí, por que eu digo esquizofrênico, né? Porque desde o início, fora, né, todas as outras coisas que aconteceram desde que entrou o governo no cenário, né? Foi Marielle, foi fake news, foi disparos em massa, foi não sei o que, né? Teve milhares de crises, né, inventadas aí no meio do caminho, e a grande crise que aí tomou o mundo inteiro foi o lance aí da fraudemia. Bom, e aí como é que era o discurso dos caras, né? O discurso dos caras é assim: o Bolsonaro não comprou a paradinha, né? O Bolsonaro superfaturou a paradinha. O Bolsonaro assinou a lei de obrigatoriedade da inoculação da parada, né? O Bolsonaro que instituiu o negócio. Então, assim, é uma esquizofrenia, porque de um lado o cara não comprou, do outro lado o cara comprou e obrigou, né? Do outro lado o cara... E são pessoas que incluem o Nando Moura, que durante todo esse cenário que a gente sofreu aí de lockdown, de pessoas sendo arrastadas na rua para serem presas porque estavam caminhando, porque estavam sem uma máscara, porque isso, porque aquilo, todo esse cenário absurdo acontecendo, esse cenário nitidamente arquitetado, construído de uma forma maluca para quebrar o país, né? Para quebrar as nações, ter quebrado os Estados Unidos, ter quebrado todos os países, né? E no nosso caso aqui, ter quebrado o Brasil, tomando atitudes malucas, como, por exemplo, a gente tem que aumentar o distanciamento entre as pessoas, então a gente vai reduzir o horário do atendimento nos serviços de mercado, né? E ainda essa criação de serviços essenciais, essa separação, né, de serviços essenciais para não essenciais, o cara lá dizendo que até tal data todo mundo ia morrer, né? Uma profecia maluca, né, que eu coloquei no vídeo ali, inclusive do Anti-Reset. Então é uma análise completamente doida, né? Assim, o que esse cara tá fazendo? Não estão fazendo nada, né? Ele só é isso. Tem alguma raiva ali, né? De algumas pessoas, eu acredito que a raiva é por essa perda do protagonismo da parte do Nando Moura. Eu desconfio até, assim, falando de maneira, não sei, fazendo uma análise psicológica, que eu acredito que o cara sabe tanto que ele é um merda, assim, ele tem tanta certeza que ele é um idiota, que ele ficou chocado quando o Eduardo Bolsonaro deu alguma moral pra ele, né? O que realmente não devia ter feito nunca, né? Mas tudo bem. Os caras ficam só pensando em influencers que vão ter seguidores ou algo do tipo assim, né? Então tudo bem, né? Mas e aí o cara ficou tão chocado que foi dado alguma moral pra ele, sendo que ele sabe que ele é um idiota, que ele ficou furioso com isso aí, né? Pô, como é que pode eu ser um completo idiota aqui e me darem essa moral toda, né? Então acho que isso deixou ele um pouco irritado. Também é uma pessoa sem a mínima produção intelectual. E quando eu digo produção intelectual, não estou falando de escrever um tratado filosófico. Eu estou falando que fosse um conteúdinho para YouTube, né? Que fosse qualquer produção. O cara é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa e ele se sente no direito de... Ele não tem a capacidade de reconhecer as limitações dele e de ter alguma paciência com algumas atitudes do governo que eventualmente a gente não sabe
qual é a estratégia interna do governo, que pode sim ser ruim ou pode ser uma estratégia da qual a gente não tá sabendo, né? Vou dar um exemplo agora, eles foram lá, assinaram aquela COP 26, né? E todo mundo ficou dizendo que eles tinham se aliado ao governo globalista, e pode ser que sim, de fato, pode ser que sim, porque eu não sei quantas pessoas cientes das coisas estão ao lado ali do Bolsonaro, mas também achei interessante que nos dias que se sucederam já tinha uma reportagem do Mourão falando assim que eles não precisavam mostrar como eles iam bater as metas propostas pelo evento, né? Então, achei interessante. Daqui a pouco o cara vai lá, assina o evento, ó, beleza, tá aqui. Mas justamente como não tem... Como já é uma farsa, né? Como a gente já sabe, esse é outro assunto, né? Mas como a gente já sabe que é uma farsa toda essa história aí de que o homem é responsável pelas mudanças climáticas e que tais medições apontaram tais coisas, então já que já é uma farsa mesmo, a gente, por que não o cara ir lá assinar um negócio e quem é que vai medir, né? Porque se medissem já iam descobrir que é uma farsa mesmo, então quem que vai medir? Então, né, a gente vai tendo alguma paciência, né? Espera um pouco para duvidar do caráter do cara que tomou uma facada. Agora, claro, só para não dizer também, eu tenho minhas críticas e eu acho até engraçado que esses assuntos nunca são trazidos por essas pessoas aí, como por exemplo, Bolsonaro assinou lá uma lei da violência psicológica contra a mulher, onde até se o cara ficar quieto, a mulher pode te acusar de dar um gelo nela, assim, umas coisas meio malucas, assim, né? Então, não consigo entender, será que ele não tem apoio, ele era quase obrigado a assinar, será que esse é o problema? Isso é uma crítica pertinente, mas é engraçado que esses caras, esses MBL e Nando Moura, eles nem levantam isso, porque eles nem têm essa capacidade de fazer uma análise honesta das coisas, né? Até porque se tivessem, por exemplo, Nando Moura tá ali dizendo que vai votar no Moro, que o Moro é demais, que o Moro é a terceira via, que é sensacional, essa palhaçada também, né? Terceira via é o Bolsonaro, faz 16, 20 anos ali que tá PT, PSDB fazendo, jogando a bola um pro outro ali, e aí aparece um cara, faz um governo e agora querem ter uma terceira via, né? Um negócio assim que não tem a menor cabimento, assim, realmente análise de criança, né? Análise de quem só lembra do que até o almoço, assim, né? A memória do cara é essa, né? A memória de 10 segundos, né? Mas o que eu tava falando? Que aí os caras querem apoiar Moro, eu vou votar no Moro é a terceira via e assim por diante, e ao mesmo tempo ele tá ali criticando, dizendo que o Bolsonaro assinou a lei, foi ele que assinou a lei que obriga as pessoas a usarem máscaras e serem inoculadas, e distanciamento social e lockdown e assim por diante. Só que a lei tá escrito lá, Moro e Mandetta. Tem sim a assinatura do Bolsonaro também, do executivo ali, tem sim. E a crítica que poderia ser feita a ele é por que não revogar, por que não dá para revogar. Mas aí só pra gente lembrar que quem propôs isso foi o Moro e o Mandetta, e foi numa época em que todos nós, todo o Brasil confiava em ambos, né? Muito no Moro, tinha o Moro como um herói, não um traidor que ele é, e tinha o Mandetta como uma pessoa coerente que apareceu no meio disso tudo, né? Porque ele tinha uma postura que, inclusive, eu acredito que as pessoas na direita poderiam ter também essa postura, eventualmente. Ele tinha uma postura séria, só que, claro, para variar, usando ela pro mal, né? Porque não interessa. Então é uma esquizofrenia maluca, e o cara, ele traz uma prova para acusar um que acusa as exatas opções que ele tem para apresentar. Então é esses malucos aí, né? Esses malucos que não apresentam, não tem nenhum projeto, nenhuma obra, nenhum trabalho intelectual, nada, o cara não faz nada, mas eles acham que tem algum tipo de mérito, e isso porque as pessoas deram mérito para eles, o Eduardo lá deu mérito para eles, né? Se sentirem nessa posição, terem algum mérito pro cara ir lá, por exemplo, queimar livro do Olavo. Eu não concordo com tudo do Olavo, mas assim, tu queimar um livro é atitude de imbecil, quer dizer que nada ali serviu pra ti, tu é um completo idiota, né? Tu não tem nada na cabeça pra fazer uma coisa dessa, é óbvio, tu é um clickbait ambulante ali, né? Um clickbaiteiro.
É atitude completamente infantil. E é isso também só pra... beleza, bom trabalho aí, Nicolas. Pô, show de bola, cara, bacana. Não vou criticar a questão ali. Sei lá, o cara gastou o salário dele, né? Isso não é problema e tal. Agora, só uma coisa assim que eu fico um pouco chocado é ver, né, até a situação que a gente tá, né? Porque a gente tem lá um presidente no mundo que tá dizendo: não fui, não serei inoculado, né? Ele tá ali mostrando o exemplo dele, é o que ele pode fazer, pelo menos o princípio do que ele pode fazer, né? E aí a base, a linha de frente de quem se posicionou como um guerreiro nessa luta, digamos assim, como um guerreiro nessa batalha, né? Que essas pessoas, e pô, o Nicolas, os filhos dele, obviamente, o Constantino, sei lá, os caras estão lá tudo tomando a parada, né? Então, pô, cara, aí tu já chega perdendo, né? Nesse sentido, pra mim, tu já chega perdendo, assim, porque o que tu tá fazendo, cara? Não entendeu o jogo, não entendeu o lance, assim, bom, não entendeu os perigos reais da coisa, né? Que existe um perigo real, não é brincadeira, mas também não entendeu. E aí, mais até do que o próprio Nicolas, eu fico pensando o que vai lá os filhos do cara bater fotinho com o Queiroga lá. Pô, meu, tu não entendeu o negócio, cara? Tá todo mundo batendo no teu pai lá e tu tá ali, né, assim. O Jordan Peterson também entrou nessa, assim, é uma coisa assim, né? Claro, não tem nada a ver com o nosso país aqui, eu só tô falando mais ou menos, tem a ver no quesito, se posicionou como um soldado da linha de frente contra o globalismo ou contra o autoritarismo, né? E aí o cara tá lá, né, aceitando esse tipo de coisa, né? Como se fosse necessário. Né? Porque também, qual é a narrativa real? A narrativa real é que no início, para nós aqui, também acho que nos Estados Unidos, mas para nós aqui, a narrativa real é a seguinte: um remédio que hoje é testado, tem mais teste, mais comprovação que o próprio remedinho milagroso ali, né? Foi distribuído gratuitamente no Brasil inteiro, sendo parado só pela oposição, por PSOL e etc. Né? Tu podia ir na farmácia na época e pegar de graça, proposta do governo, de um negócio que funciona, que tem dado, que tem estudo. Hoje tem mais do que na época, mas já tinha estudo. E no mínimo na época tinha estudo de mais de 40 anos dos possíveis efeitos colaterais, que eram baixíssimos, né? Diferente dos 2002 efeitos colaterais possíveis do tratamento do momento aí, né? Então assim, cara, a gente já sabia quem que ia falar mais bobagem ali, mas também fica essa minha crítica aqui a falta de noção até da nossa linha de frente aqui, que às vezes também não tem essa percepção de que isso é uma guerra e essa guerra é mais psicológica do que qualquer coisa, então, e mais simbólica. Então, quando tu adere a determinados símbolos, tu tá perdendo a guerra, porque não é uma guerra, ninguém vai bater em ninguém até determinado ponto. Até isso é um negócio interessante, chegou o Nando Moura lá já dizendo que queria sentar um tapa na cara do cara, né? Então, assim, uma que ele provavelmente nem conseguiria, mas a outra que tudo bem também se fosse por esse lado, né? Agora, ficar depois, quando liga a câmera do podcast em si, ficar fingindo que nele não tem esse comportamento, aí não tem condição. Mas enfim, vou encerrar o vídeo por aqui e tamo junto. Valeu, abraço.